Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje eu vou comentar sobre as leituras que eu finalizei nos meses de setembro e outubro. Se vocês forem olhar o último vídeo de lidos que eu trouxe aqui para o canal, ele tá em junho e julho e eu estou pulando agosto porque eu não consegui finalizar nenhum livro ao longo desse mês. Se eu não me engano, foi o último mês do meu terceiro semestre da faculdade, porque tivemos greve, então o calendário mudou um pouco. Daí eu vou mostrar aqui os livros que eu li nos 2 meses seguintes. Vou começar com O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro ele foi leitura coletiva e se você tiver interesse em fazer leituras comigo, tem o link do grupo do WhatsApp aqui na descrição. E esse livro ele foi votado pelos membros lá do grupo e nós escolhemos ler O Sol é para Todos. É um clássico em língua inglesa. Eu gostei bastante. Ainda não assisti o filme, tem uma adaptação dele, mas alguns pontos do livro, eles não me agradaram de um todo, assim, tiveram umas partes que eu gostaria de ter conhecido mais. E para quem não conhece, nesse livro nós vamos acompanhar a Scott, o irmão dela, e o pai, basicamente, morando ali no sul dos Estados Unidos, já no período pós-escravidão, porém ainda muito racista. E o pai dela, ele é advogado e ele vai acabar atuando na defesa de um homem negro que está sendo acusado por uma mulher branca de estupro. Só que o livro, apesar de se passar quando a Scott é criança, ele é narrado do passado. Então é ela já mais velha contando esse período da vida, o que aconteceu. Aí no início tem umas brincadeiras infantis, a gente vai realmente acompanhar ali o cotidiano dela, até que entra nessa parte do julgamento e se torna bem mais interessante para o leitor. Mas o início, ele é necessário para que a gente consiga compreender a dinâmica ali daquele local em que ela vivia. Então, assim, eu gostei, só que eu queria ter visto um pouco mais de alguns temas e de alguns personagens que foram introduzidos. Eu acho que o final do livro ele é bem condizente e há um outro que é Vá, Coloque um Vigia, da mesma autora, e que, pelo que eu entendi, já é a Scott adulta. Só que foi um livro que a autora demorou muito para publicar. Ela já faleceu, Harper Lee, e eu não tenho certeza se esse livro é uma publicação póstuma ou se ela ainda estava viva e autorizou, mas os leitores não costumam gostar tanto, então parece ter sido assim uma publicação de um livro não finalizado, sabe, por ela. Não pretendo ler, vou parar aqui com O Sol é para Todos, eu só quero mesmo assistir a adaptação, mas recomendo a leitura, ela é fácil, tem uma linguagem bem simples e vai mostrar muito do quanto que essa região ali do sul dos Estados Unidos, mesmo após a escravidão, manteve certas práticas e principalmente o quanto que segregava pessoas negras. Então, achei bem interessante e rendeu boas discussões. Um outro livro que eu li ainda em setembro foi As Coisas de Verdade Habitam as Pedras, da Eliane Caputo, é um livro nacional. Ele é bem curtinho, é super interessante, assim, em formato de perguntas e respostas entre uma princesa e um sapo. É inspirado em Um Sopro de Vida, de Clarice Lispector, que eu ainda não li. Eu queria muito ter lido antes desse livro, só que aí eu peguei e fui me envolvendo. Mas há muitas perguntas existencialistas e eu gostei. Eu acho que eu li no momento em que fez sentido, sabe, para mim. Eu já li outro livro dessa autora, que é O Laço de Fita, em que ela ficcionaliza um episódio pessoal, né, em que ela foi internada em um hospital psiquiátrico contra a vontade. E aqui ela traz um livro ficcional, mas que é muito bom, assim, para reflexões, sabe? Para quando a gente tá naqueles períodos mais introspectivos. Então eu gostei bastante, recomendo também a leitura, eu acho que eu tenho resenha lá no Instagram dele. Aí na sequência eu li A Perfumista de Paris, da Alka Joshi. Esse livro é o terceiro volume da série A Pintora de Henna. Eu não sei como que se chama essa série, mas o primeiro livro é A Pintora de Henna, o segundo é O Guardião de Segredos de Jaipur, e aqui o terceiro, A Perfumista de Paris. Em cada um nós vamos acompanhar uma história ali da mesma família. Então no primeiro tem a irmã mais velha, a mais nova e um garotinho que acompanha ela. No segundo, a gente vai conhecer um pouco da vida adulta desse garotinho. E aqui no terceiro, da irmã mais nova, que é a Radha. Gostei bastante, vai retratar essa questão cultural. Ele já está aqui na década de 1970, 1980. E a Radha, ela mora em Paris e tem essa irmã e esse coração
dela lá na Índia. Então tem essa questão cultural dela com o marido, com a sogra, da relação dela com o trabalho, porque ela vai trabalhar como perfumista, e eu gostei muito desse aqui, tanto do primeiro. O segundo é que é o único livro que me decepcionou um pouco, mas esse daqui, por trazer essas questões de maternidade, de mulher no trabalho, do quanto que é difícil conciliar e se provar, né, nesse quesito, eu gostei muito. É um livro que eu acho assim meio independente, essas séries, apesar de ser legal você ler na sequência, mas dá para ler só ele, dá para ler só o segundo ou só o primeiro, porque a autora no início, ela faz uma retomada. Eu acho que justamente para não obrigar as pessoas a lerem os anteriores, mas também para relembrar os acontecimentos para quem já leu. Aqui tem uma questão muito bacana de adoção também, né? Adoção de filho, quando você entrega um filho para adoção. O quanto que isso muda você e o quanto que você não consegue seguir sua vida sem lembrar que há um pedacinho que você deixou para trás, sabe? Então, a Radar é uma personagem que ela cresce muito ao longo desses livros e aqui ela está maravilhosa. Então eu gostei muito de reencontrar esses personagens e eu acredito que é o último, né? Que não teremos mais livros, então gostei muito e recomendo os 3. Aí na sequência eu li da próxima vez O Fogo, do James Baldwin, esse livro de não ficção, em que nós temos uma carta que o autor escreveu para o seu filho quando que estava sendo meio que celebrado os 100 anos do fim da escravidão. E aí ele traz essa ideia de que é uma celebração precoce, já que a escravidão ainda não acabou. E também um ensaio dele sobre um pouco assim de religião e sociedade. Esse livro ele é da década de 1960. É muito interessante. Eu ainda não conheço a ficção do James Baldwin, mas fiquei muito curiosa porque a forma como ele aborda determinados temas e a clareza e a sinceridade com que ele colocou nesse ensaio me despertou, sabe, assim, um desejo de conhecer a escrita dele na ficção. Então esse aqui, apesar de ser um livro lançamento, ele já havia sido publicado antes no Brasil, então agora ele está só sendo republicado, o que é bom porque você consegue encontrar edições mais antigas em sebos, na estante virtual, por exemplo. Mas caso queira adquirir essa versão aqui nova, também eu considero que vale muito a pena. Eu marquei muita coisa, foi um livro assim super interessante, sabe, de fazer a leitura, e eu recomendo muito. Aí depois eu li 2 e-books, que o primeiro foi Carta ao Pai, do Kafka. Eu li esse livro basicamente porque eu queria ir para o teatro assistir uma peça em que era uma adaptação do livro. Então eu não tinha tanto interesse assim por ele antes disso. Eu sei que é realmente uma carta que o autor escreveu para o pai, mas que nunca foi enviado, o pai nunca leu, e ela só foi publicada como livro após a morte do Kafka. Então eu não sabia muito qual tema, né, quais temas seriam abordados, mas é um livro bem curto e é basicamente, né, a motivação, pelo que eu entendi, é porque o Kafka queria se casar, mas o pai não aprovava esse casamento em específico. Então ele começa a relatar o quanto que as atitudes do pai interferiram na sua formação como pessoa, como escritor. E ele vai falar muito dessa questão da educação, de uma educação muito rígida, em que ele não tinha voz, em que o castigo era usado como uma forma de educar, e o quanto que ele não concorda com isso e que tudo reprimiu, que contribuiu para que ele fosse ainda mais tímido, ainda mais reprimido. Então é uma carta assim, meio que um desabafo, sabe? O Kafka hoje em dia faria um vídeo assim, desabafo, contando todas essas coisas ao pai. E então, assim, é muito íntimo. Eu não tenho tanto o hábito de ler esse tipo de documento, né? Assim, cartas, diários, por exemplo, que ele é bem íntimo. Eu até comecei, eu acho que foi no início do ano, a ler o volume 1 do diário da Virginia Woolf, que eu amo essa autora, mas os diários, eles agem de uma forma assim muito diferente. Eu me sinto invadindo muito um espaço, parece que eu não deveria estar ali. E eu senti isso também com esse livro. Então eu li ele todo, mas a todo momento eu sentia que não era para eu estar lendo aquilo, porque era tão pessoal, tão particular, que somente o pai era para ter tido acesso, sabe? Então é uma coisa assim meio conflituosa para mim. E a peça foi muito boa, porque aqui no livro nós temos a versão do Kafka, né? Tudo que ele queria dizer para o pai. E aí na peça o ator, ele traz voz pro pai do Kafka. Então tem um outro ator que não fica em cena fica somente um, e tem um outro que fica só com a voz.
e às vezes ele faz uns questionamentos, porque é como se fosse o pai realmente respondendo um pouco do que tá ali. Eu achei bem interessante esse formato, assim, de adaptação. Gostei muito, foi uma experiência muito bacana. E apesar desse meu estranhamento com o livro, eu recomendo muito a leitura dele, principalmente para os fãs do autor. Eu acho que para quem nunca leu nada dele, talvez não se conecte tanto, o que pode ter sido o meu caso, porque eu só li A Metamorfose, do Kafka, mas eu gostei. Então fica aí a recomendação. Daí o outro e-book que eu li foi Falsificadas, que é um livro bem mais leve, bem de entretenimento. Saiu resenha dele aqui, inclusive, porque a autora, ela brinca um pouco com essa questão do luxo, das bolsas de luxo. Então, é a falsificação nesse segmento. E aí tem duas mulheres que elas passam, assim, por pessoas da classe média alta, né? Elas têm uma ascendência asiática, tem um estereótipo aí muito bem colocado do quanto que essas mulheres passam credibilidade, riqueza, e elas se envolvem nesse universo, e a autora ela explica um pouco também do processo de compra e venda dos fornecedores, e eu gosto de como que ele é narrado, que no começo a gente tem uma dessas mulheres prestando depoimento para uma detetive, e depois tem um narrador em terceira pessoa contando como as coisas aconteceram. Então eu gostei bastante. Um livro assim com temas que um pouco diferentes do que eu costumo ler, apesar de também trazer reflexões sobre maternidade e trabalho, mas ele vai trazer outras questões, e eu achei interessante, li super rápido, tem uma escrita gostosa, e aí foi um pouco para descansar mesmo, assim, para ler antes de dormir, e eu achei maravilhoso. Aí o último livro que eu finalizei foi Frankenstein, da Mary Shelley, uma outra leitura coletiva, e esse daqui eu amei. Eu já sabia que seria um pouco mais do que um livro de terror, um livro de suspense, assim, com esse clima, né, de Halloween, de outubro, mas eu não estava esperando curtir tanto. A escrita da autora é muito bacana, a forma como ela traz essas questões de criador e criatura, eu gostei muito. Eu tenho um vídeo aqui em que eu comento, só que aí com spoilers, né, só para quem já leu ou vai acompanhando o vídeo enquanto ler o livro, em que eu comento parte por parte dele, os personagens e o que eu tô achando da leitura, né, enquanto eu vou lendo. Foi meu primeiro contato com esse clássico e eu fiquei com vontade de reler, para você ver, né. O Morro dos Ventos Vivantes e Jane Eyre, eu acho que eles têm essa pegada ali, sabe, um período assim muito específico, uma escrita, um ambiente muito familiar para mim. Eu gosto muito dos outros dois também, e eu recomendo demais Frankenstein. Se você ainda não teve a oportunidade de ler e não se importa com spoilers, assiste o meu vídeo, caso se importe, daí deixa para ver depois. Mas aqui a gente tem um personagem que é o Victor Frankenstein, em que ele decide criar um ser. Ele é muito curioso, muito estudioso, e ele percebe que ele consegue dar vida à matéria orgânica. Então ele vai colhendo esse material em cemitérios mesmo, assim, né, em cadáveres, e ele monta essa criatura. E o que acontece depois é que ele rejeita muito essa criatura, e aí eles se separam, e depois eles se reencontram, e a criatura vai dar a parte dele do relato de como que é existir, de como tem sido essa existência tão solitária, em que até mesmo seu criador tem nojo de você, sabe? Ele rejeita tanto assim as questões de violência e do quanto que ele absorve da sociedade, já que ele é um ser que não tem passado, né? Ele aprendeu tudo à medida em que ele ia observando. Então, são muitos questionamentos bem bacanas, gostei muito de Frankenstein. E eu queria mostrar, esses foram os lidos, tá? Tudo que eu li aí nesses 2 meses, 3 meses, né? Porque alguns eu comecei em agosto, mas eu queria mostrar 3 livros que eu já iniciei a leitura, uns eu parei, mas eu vou continuar a leitura desses 3. Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, eu já mostrei esse livro aqui várias vezes. Eu não consegui me conectar tanto com a escrita, com a personagem, mas agora eu fiquei com vontade, sabe? Eu fiquei lembrando, tipo, nossa, e aquele livro que eu deixei ali parado? E eu acho que esse é o momento, às vezes é preciso a gente parar um pouquinho e depois retomar quando sentir. E aí eu vou retomar, eu estou aqui nem na metade, né? Eu estou na página 69 e vou continuar lendo. Estou lendo também O Dia Escuro, que é uma coletânea de contos de todas essas autoras aqui brasileiras. Ruína e Leveza também é nacional, tá? E eu já estou na página 95, e aí ele tem umas 215 páginas, então quase metade.
Alguns contos eu já amei, outros eu gostei, mas teve uns que eu amei e eu quero destacar eles para vocês em uma resenha, então eu vou continuar com certeza lendo. Esse daqui eu termino rápido, porque contos eles são um pouco mais, né, tem um ritmo um pouco mais acelerado, mas estou gostando bastante. E o terceiro é Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Esse aqui eu tô quase terminando, estou na página 101, e ele tem umas 130 páginas, mais ou menos. Então, mais uma horinha de leitura e eu concluo. Estou gostando, mas eu já li outro livro do Zé Lins, do Rego, e eu gostei mais do outro, que foi o Água Mãe. Só que esse aqui foi o primeiro romance dele publicado, então eu entendo que há uma diferença, né, aí dos anos em que ele foi escrevendo, mas eu gostei. E aí depois eu comento com vocês os três, né, do veredito. Só que eu recomendo já de antemão. E são leituras super interessantes, bem diferentes uma das outras. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, da diversidade. Me conta também o que tu anda lendo por aí, me recomenda algum livro. Eu recebi alguns livros super interessantes aqui, só que eu quero primeiro terminar esses três, porque eu vou começando outros livros e aí eu vou deixando para trás. Eu tenho essa péssima mania de me interessar pelos livros que eu acabo comprando, recebendo, e os outros que eu já tô lendo eu simplesmente deixo de lado. E eu tenho também muitos livros da faculdade para ler ainda esse mês de novembro. Só que eu acho que vai dar tempo, dá para organizar tudo e com calma. Tá bom? Então me conta como que tá por aí, como que estão as leituras nesse fim de ano. Às vezes é super corrido para as pessoas e acaba diminuindo muito o ritmo, isso é bem comum. Mas eu espero que vocês estejam bem e agradeço demais por continuarem acompanhando o canal, tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.